Faz de conta que ele não existe. Faz de conta que ele não existe. Mas Jesus vai dizer assim: quem precisa de médicos são os doentes. É aquele que identificou o seu problema. É aquele que está vendo o sintoma. E ele não quer sucumbir com esse sintoma. Ele não quer que esse sintoma desenvolva e vire um problema maior. Ele tem esperança. Ele tem confiança. Ele sabe muito bem que ele precisa sair daquela situação para voltar à situação de normalidade, de saúde. Então ele vai procurar aquele que precisa, aquele que tem poder, aquele que tem capacidade de ajudá-lo. Porque não é para ficar na situação de sucumbir. Irmãos, Deus não nos chamou para a derrota. Deus não nos chamou para o fracasso. Deus não nos chamou para a vergonha. Deus não nos chamou para a covardia. Deus não nos chamou para retroceder. Mas Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus nos chamou para sobrepujar sobre o pecado e sobre a carne. Deus nos chamou para passar por cima do nosso adversário e levantar a cabeça. Deus nos chamou para isso. E a palavra do Senhor vai dizer, Romanos capítulo 8, versículo muito conhecido dos irmãos. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é carne e produz a morte, mas o Espírito, a inclinação do Espírito é vida e paz com Cristo. Por isso nós vivemos no Espírito, irmão. E se você, irmãos, você sente, você já fez o seu autoanálise, você percebeu que há algum problema, alguma situação que está te enfraquecendo, está te deixando cada vez mais mole, cada vez mais capenga, você não consegue se manter de pé, não consegue caminhar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda na direção da cura. Levanta-te e anda. Jesus Cristo é Jeová, o Senhor que te sara. Senhor, queridos, poucos dias eu estava aqui, já não estava muito bem, estava recuperando, fui brincar com os meninos ali, lá em casa, machuquei meu joelho, dia desse tive que ministrar aqui até sentado. Fiquei aqui um mês de alguma coisa, aqui quase uns 2 meses capengando, arrastando o joelho, não conseguindo andar direito, não conseguindo trabalhar direito. Mas enquanto isso aqui estava doendo, enquanto isso aqui estava perturbando, eu estava, correndo atrás do médico. Correndo atrás do médico. Médico para lá, médico para cá, e médico manda fazer exame, médico fazer ressonância, manda fazer não sei o que, manda fazer. Tá, fui lá, fiz, passei pelo procedimento. E olha aqui, ó. Estou andando, não estou sentindo dor nenhuma. Olha que maravilha, ó. Aqui agora, ó. É só fortalecer. Sabe por quê? Porque eu não aceitei o problema ainda. Eu não nasci assim. Eu não nasci assim, mesmo se eu tivesse nascido assim. Se existe no nosso meio algum meio de eu buscar uma solução, eu vou buscar. Agora, se eu estiver buscando solução e eu chegar e disser para mim, não tem jeito mesmo, infelizmente, aí já é outra situação. Mas se existe solução, eu vou ficar parado sofrendo com essa dor? Eu vou buscar solução, não. Então, irmãos, eu não estou falando de joelho, eu estou falando das vossas almas. Não estou falando de joelho, não estou falando de vício, não estou falando de colesterol, estou falando das vossas almas. Se tem solução, irmão, se a mão de Deus ainda está estendida, se ainda Ele pode salvar, se ainda Ele pode libertar, se ainda Ele pode te levantar e te colocar de pé, se ainda Deus tem poder para perdoar pecado, irmão, abraça em nome de Jesus, irmão.
Converta-se do seu pecado. Às vezes, irmão, a gente fica aqui, é para falar converter do pecado, é lá na praça, é lá na esquina, é lá não sei aonde, para outras pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos converter dos nossos pecados. A gente precisa. Nós não podemos permanecer no pecado, não, irmão. Embora exista o pecado, embora ele esteja dentro de nós, né, Aldo? Embora corra no nosso sangue a inclinação do pecado, mas nós não podemos permanecer no pecado. Alguém, por favor, leia para mim Romanos capítulo de número 6, por gentileza. Alguém pode ler Romanos capítulo 6, versículo número 1 e 2. E outra pessoa pode ler Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14. 12 a 14. Hã? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Opa! Olha o que a palavra do Senhor fala, irmão. Olha aqui. Que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde? Aqui. A palavra de Deus fala, olha aqui, irmão, presta atenção em mim. A palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é abundar, gente? É ter abundância, ter muito, ter fartura, não é isso? Então, onde tem fartura de pecado, tem uma fartura maior ainda de graça de Deus. Correto? Mas aí o apóstolo vai falar assim, mas, peraí, gente, peraí. Nós vamos permanecer no pecado só porque a graça de Deus superabunda? Ou seja, nós vamos tentar a Deus? Nós vamos ficar tentando a Deus, Senhor, Tu és cheio de graça. A graça do Senhor é infinita. A Sua misericórdia é demais. Então, o Senhor vai me perdoar. O Senhor sabe da minha fraqueza. Você sabe que eu sou assim, né? Então, o Senhor vai me perdoar aí. Aí, o que a palavra do Senhor está dizendo aí? Que diremos, irmãos? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus superabunde? Vamos tentar a Deus, irmãos? Não por certo, é a resposta que o próprio texto vai dizer ali. Não por certo. Né? Não reine o pecado em nós. Leia, por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14, a 14. Quem vai ler? Porque o pecado não terá domínio. É o 12, 6, versículo 12 a 14. Capítulo 6? É, capítulo 6 mesmo. É onde a senhora estava mesmo, só que o versículo anterior, do 12 ao 14. Capítulo 6, versículo 12 a 14. Não reine, portanto, Isso. o pecado em vós, corpo mortal. Para obedecer em suas Concupiscências. tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, Amém. pois não estáis debaixo da lei, Até aí tá bom. mas sim debaixo da graça. Muito obrigado. Olha, irmãos, olha aqui. Não reine o pecado sobre vossos membros. Não reine. O que é reinar? É imperar. É atuar com vigor. É administrar. O pecado que administra a nossa vida em vez de nós administrarmos o pecado. É o pecado que dita a regra, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Ao invés de nós dominarmos o pecado, é o pecado que domina a gente. Irmãos, isso não é uma postura daquele que foi lavado e comprado pelo sangue de Cristo. Aí o texto vai dizer, irmã Elisete leu aí, vai falar assim, nem apresente os vossos membros. O que é apresentar, irmãos? É se dispor, colocar-se à disposição.
Então ela fala, não apresente os vossos membros à disposição do pecado. Estou aqui, ó. E coloca e fica andando, rodeando, flertando o pecado. Eu estou aqui, se precisar de mim, é só me usar. Flertando com o pecado, andando de roda com o pecado, aproximando da coisa que você sabe que vai te derrubar. Não apresente os vossos membros, irmãos, ao pecado, porque o pecado vai enlaçar esse membro, seu membro vai levar em ti. E o pecado consumado gera a morte. Então, irmãos, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus cura, irmãos, toda a enfermidade da alma. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, reconheçam os seus pecados. Não joga o pecado para os outros, não. Não fique igual esses fariseus que estavam aqui dentro da casa do Levi aqui, olhando um para o outro, olhando para Jesus, olha, ele está andando com o publicano, olha, ele está andando com o fulano, ele está andando com o pecador, se ele fosse santo, ele não estava andando, se colocando na posição de melhor que o outro. Se colocando na posição melhor que o outro e julgando o outro e deixando de olhar para si mesmo, não. Olha para si mesmo, olha para dentro da tua alma, faça uma oração tal como Davi fez e registrou ali no Salmo de número, acho que é 53. Senhor, olha para mim, sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça. Se você se vê na incapacidade de olhar seus próprios problemas com exatidão, olha, Deus, Senhor, olha para dentro de mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Irmãos amados, porque lá vem Jesus aí. Lá vem Jesus aí. A palavra do Senhor, no livro de Cantares, capítulo de número 3, fala assim: o meu amado vem, eu já ouço a sua voz descendo pelos montes. Tudo nos mostra, irmão, que Cristo já volta. Já podemos ouvir, se pudéssemos assim ouvir claramente, nós já poderíamos ouvir já que os céus já estão se abrindo e já há um movimento, um barulho no céu em direção a buscar a igreja, porque a coisa está ficando cada vez mais apertada. Irmão, se o meu desejo, e quando eu falo meu desejo não é só meu não, é o desejo de Deus, que nenhum de vocês fiquem para trás. Nenhum de vocês fique para trás. Porém, a prescrição da saúde espiritual está aqui, na palavra de Deus. Dê mais atenção à palavra de Deus. Procure entender a palavra de Deus. Procure colocar em prática a palavra de Deus. Ingira a palavra de Deus como um bom remédio para a sua alma. E seja saudável em nome de Jesus. Que Deus abençoe para a glória de Deus. Pastor, Sim. eu comentei com a irmã aqui. Nós temos um marido que vieram do Vale da Sonha e começaram a frequentar a igreja que a gente congregava lá e a gente acompanhou eles. Hoje eles já estão com Jesus, ela trabalha com psiquiatrização, faz o casal. Então essa minha colega uniu com a outra amiga dela, que elas iam fazer compra em São Paulo para revender sacoleiro, né? Aí elas foram buscar de Deus primeiro, né? Direção. Até no monte elas foram em favor dessa ida. Elas ficaram sabendo que ela é perigoso, então foram orar, né? Foi certíssimo. Aí ela colocou a mochila nas costas e colocou as coisas dela lá, igual o dinheiro, né? E ela levou a Bíblia. Ela colocou a Bíblia também. Só que ela orou antes, né? Ela não só colocou a Bíblia. Sim. Colocou a Bíblia, não vou levar a Bíblia, eu vou ler também. Vou andar com a minha Bíblia. Aí disseram que ela estava andando na rua, de repente alguém gritou, falando, ai! Aí ela olhou para trás, o rapaz ia roubar ela.
enfiou a mão no mochila dela, aí na pegou para trás e falou assim, o que tem nessa mochila sua aí? Ela falou, por quê? O que você tem a ver com a minha mochila? Não, porque eu enfiei a mão aí dentro, porque minha mão queimou. Ele ia roubar dela, ele enfiou a mão, tocou na Bíblia, a mão dele queimou e tirou a mão de pressa. Olha, a palavra do Senhor diz assim. A eficácia, né? A palavra do Senhor diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele, o Senhor, dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Presta bem atenção, o Senhor. Eu tenho um medo muito grande desse relato que a senhora fez. Vou te falar por que o medo. Da Bíblia dessa mulher virar um amuleto e ela achar que a Bíblia que a protegeu. A Bíblia não a protegeu. Quem os protege é o Senhor. A Bíblia não protege ninguém. Então, nesse momento, Deus deu livramento. E glória a Deus porque ela estava com a palavra de Deus a seu dispor. Mas a Bíblia por si só não defende ninguém. Muitas pessoas acham que carregando ela. Aí tem um programa na Rádio Tatiaia, já tem um tempão, um tal de Alcirantão. Aí tem uma tal de uma mulher lá, acho que é Zóia Leonardo, não sei o que, ela vai falar, o salmo de hoje é o salmo de 34. O salmo de não sei o que hoje, vira amuleto. A palavra de Deus não é amuleto. A palavra de Deus é poder de Deus para aquele que crê. Então, irmãos, vamos fazer uso da palavra de Deus. Uso que eu falo, ler, ouvir, entender, guardar e praticar. E essa palavra é poderosa. Ata, como o provérbio diz, ata no seu pescoço, coloca na cabeça como se fosse uma coroa de glória, pendura ela como colar, anda ela para cima e para baixo. Ou seja, valoriza a palavra de Deus. Valoriza. E ela, né? Então, não deixe de carregar a Bíblia, porque você pode precisar de alguém falar o Evangelho, né? Deixa eu ler um versículo para você, pregar a palavra e tudo, mas o simples carregar a palavra como se fosse um amuleto, jamais. Eu tenho medo disso, e em nome de Jesus, né? Quando Moisés teve aquela praga de serpente no deserto, e aí Moisés orou a Deus, pediu livramento. Deus falou, Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura. Todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Aí assim aconteceu, conforme a palavra do Senhor. Quem olhava para a serpente era acometido pela serpente, doía e tal, estava falecendo, olhava para aquela serpente de bronze, era curado. Ok, Deus estabeleceu aquele meio naquele momento para livrar o seu povo. Depois que passou aquela circunstância, aquela situação, o povo começou a adorar aquela coisa lá. E aí começou a chamar idolatria. Idolatria. Tanto é que depois Josias teve que quebrar essa cobra depois lá, porque ela virou idolatria no meio do povo de Deus. Irmãos, a Bíblia não é objeto de idolatria, ela é objeto de observação da palavra de Deus. Nós não podemos idolatrar a Bíblia. O que é idolatrar? Colocar no lugar de Deus de adoração. Não pode. Ela tem que ser um lugar de observação da palavra de Deus. Jamais idolatria. Então o seu relato é bom, mas eu faço essa observação. Mas ela não levou nesse sentido. Ela levou, ela falou assim, aí eu vou levar porque a gente vai ficar lá, vou ler dentro do ônibus. Não, esse é o sentido correto. Então vamos, irmãos, cantar um louvor enquanto tiramos ofertas e dízimo para a obra do Senhor. Vamos cantar ali rapidinho. Que é 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura
valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do libertador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta missa: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, sexta-feira nós estaremos aqui, né, celebrando a festa de aniversário do nosso pastor Carlos, né, com muito carinho. Todos já estão cientes, né? Vem com alegria para a gente participar desse evento. Irmãos, no domingo de manhã, a escola dominical segue firme, forte, contando com a sua presença, em nome de Jesus. E no domingo à noite, irmãos, é a nossa Santa Ceia do Senhor. Viu? Santa Ceia do Senhor, que será no domingo à noite, em nome de Jesus. Vem todo com alegria. Se puder orar, ore, jejuar, jejue. Faça o que você puder fazer para que você venha mais alegre, mais satisfeito, mais preparado para participar da mesa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos embora. Em nome de Jesus, vem cá alguém me ajudar aqui a orar para ir embora. Vem cá, irmã. Maria, vem cá orar, por gentileza, a nossa oração de despedida. Maria, ele faz aniversário hoje, a senhora? Não. Talvez vamos amar Senhor Jesus, amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, a Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que é infinita e para sempre. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor, a nossa caminhada, nos ajudar, Senhor, a perseverar na fé, Senhor, na confiança, na convicção, Senhor, do Evangelho, da Sua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão presente aqui nessa noite, que possam voltar para as suas casas abençoados, ó Pai. E nos ajuda a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Que tudo que ouvimos nessa noite possamos colocar em prática para a glória do Teu nome. Assim é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e todos dizem amém. Amém. Esse Deus é por nós. Amém, irmãos. Vai em paz, o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado pela presença de vocês. Para sexta-feira, vem com a camisa. Sim, na sexta-feira. A camisa. O André vai editar ele.